Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa aula de história? Vamos falar a respeito de mudanças e transformações ocorridas com o passar do tempo. Vida no campo e vida na cidade. Uma boa aula para vocês. Muito bem, galerinha. Abram os seus livros. Novo Pitanguá de História na página 50 e 51. Você sabia que nós podemos cuidar do espaço onde nós usamos como praças e locais públicos? Sim, é verdade. Observe o que os alunos da professora Marlene decidiram fazer. Eles decidiram prestar um serviço à comunidade. Mas o que eles fizeram? Bem, primeiro eles se reuniram e conversaram sobre quais serviços a comunidade poderiam prestar. Então, eles escolheram um desses serviços, que seria revitalizar as praças que ficavam próximo da escola. Então, o que eles fizeram? Eles anotaram tudo o que precisaria ser feito para revitalizar a praça. Olha uma lista que eles fizeram: limpar a praça, colocar cestos de lixo, arrumar os bancos. Bem, com esta lista em mãos, eles partiram para a ação. Com a professora, eles visitaram a praça, anotaram as ideias de revitalização e procuraram pessoas da comunidade que poderiam estar interessadas em ajudar e combinaram um dia para realizar o trabalho. Após conseguir a ajuda de outras pessoas da comunidade, os alunos revitalizaram a praça. Agora, aos finais de semana, eles e seus familiares costumam se encontrar nesse importante espaço público. E agora está muito bem cuidado. Observe só a paisagem dessa nova praça bem cuidada. Muito legal saber que nós também podemos participar em deixar uma praça linda como essa, não é verdade? Agora, pessoal, na página 52 do nosso livro, nós vamos falar um pouquinho a respeito do bairro. Sim, todo bairro ele tem uma história. Na página 52, acompanhe comigo. Todo bairro ele possui uma história. A história de um bairro faz parte da formação, do desenvolvimento e das mudanças que nele são realizadas. No Brasil, no país que moramos, existem muitos bairros antigos, formados há muitos e muitos anos atrás. É o caso do Brás, localizado lá na cidade de São Paulo. Ele tem mais ou menos cerca de 150 anos. No texto a seguir, o médico e escritor Drauzio Varela, muito conhecido do Fantástico, não é verdade? Ele conta um pouquinho sobre como era esse bairro na época em que ele era criança, lá em 1940. Ele diz assim: o Brás era um bairro cinzento, com ruas de paralelepípedo e poucos automóveis. Ao meio-dia, as sirenes anunciavam a hora do almoço nas fábricas. Como não existiam prédios de toda parte, viam-se chaminés e as torres da igreja de Santo Antônio apontando para o céu. Olha só que legal a imagem desse bairro lá em São Paulo, a foto do bairro do Brás. Tinham muitas poucas casas, haviam bastantes fábricas, as ruas ainda eram de paralelepípedos e havia muito poucos automóveis. Que interessante, não é verdade? Como as coisas mudam com o tempo. Agora, pessoal, observem aqui na página 53 uma foto recente do mesmo bairro do Brás, na cidade de São Paulo, só que de 2017. Nós vemos aqui que muitas coisas mudaram, houve muitas modificações, como, por exemplo, a quantidade de edifícios que surgiram, ou seja, de prédios, construções de casas. Mas, porém, a igreja continua aqui, a mesma edificação, sem ser modificada. Mas agora, vejamos sobre as primeiras fábricas. Vários bairros surgiram ou foram transformados por causa da instalação das primeiras fábricas nas cidades brasileiras, há cerca de 130 anos. As primeiras fábricas instaladas foram as de tecido, de roupas, de produtos alimentícios, entre outras. Vamos ver ao lado uma propaganda de uma fábrica instalada na cidade de Curitiba, no estado de Paraná, lá por volta de 1912. Nesta propaganda, que conseguimos ver aqui do lado direito, nós conseguimos identificar algumas construções no centro da foto e também uma chaminé de fábrica
na lateral direita da foto. Você sabia que as primeiras fábricas instaladas aqui foram tecidos de roupa e produtos alimentícios? Que interessante, não é verdade? Com a chegada das primeiras fábricas, nós vemos as cidades e os bairros se desenvolvendo. Muito bem, pessoal! Então vamos fazer juntos as atividades da página 54? Nós vamos observar as imagens abaixo que mostram o mesmo bairro em duas épocas diferentes. Então vamos olhar aqui a figura A primeiro. Vista aérea do bairro Centro, no município de Manaus, estado do Amazonas, em 1940. Na imagem, é possível identificar no canto superior direito o Teatro do Amazonas e a Praça São Sebastião. No centro da imagem, também é possível ver o Palácio da Justiça, certo? Agora, pessoal, na outra imagem também nós temos uma vista aérea do bairro Centro, no município de Manaus, estado do Amazonas, em 2017. Bem recente essa foto. Na imagem, nós vemos o Teatro Amazonas, a Praça São Sebastião e também o Palácio da Justiça. Agora a pergunta A aqui quer saber o seguinte: qual é o nome do bairro retratado e onde ele fica? Então, olha, a legenda aqui da imagem já nos diz, olha, vista aérea do bairro Centro, onde ele fica localizado? No município de Manaus, estado do Amazonas. Muito bem. Então, vocês vão registrar a resposta aqui nessas linhas, certo? Na atividade B, nós vamos comparar as duas imagens e vamos anotar na tabela abaixo 3 mudanças e 3 permanências no bairro retratado. Então, quais foram as mudanças que teve nas duas imagens, certo? Que retratam o mesmo bairro, e o que permaneceu igual, não mudou. Agora, pessoal, vamos para a página 56 fazer uma viagem no tempo? Vamos voltar lá no passado, lá em 1910. Vamos voltar no tempo. Muito bem. Bem, por volta de 1940, as ruas do Brás elas eram de paralelepípedo. Isso ocorria porque naquela época serviços como asfaltamento de ruas ainda não estavam disponíveis em muitos bairros de cidades brasileiras. Por exemplo, observe aqui esta rua. Como são as ruas onde você mora hoje? Bem, aqui nessa imagem nós observamos que são paralelepípedos, mas nós estamos falando lá de 1940. Mas atualmente aí na sua rua, onde você mora, a rua ela é asfaltada, de paralelepípedos, de terra ou outro tipo de pavimentação. E aí, pessoal, vocês observaram que aqui é de paralelepípedo, certo? Mas e hoje, como é que está a sua rua? Asfalto, paralelepípedo, terra ou outro tipo de pavimentação? Responda aí no seu livro. Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui na página 57, falando a respeito das pavimentações. Hoje em dia, as ruas dos bairros elas são normalmente asfaltadas ou de terra. Porém, ainda encontramos em algumas cidades ruas e calçadas que são revestidas com paralelepípedo ou outros tipos de pedras. Vamos observar as imagens? Aqui nós temos uma foto tirada da rua do município de Olinda, no estado de Pernambuco, em 2016. Se nós observarmos bem, a rua aqui é de paralelepípedo, não é asfaltada. E também, na imagem abaixo, nós temos aqui o município de Tiradentes, estado de Minas Gerais, uma foto de 2017, onde a rua ela é pavimentada com pedras, porém de formas irregulares, ou seja, elas não são todas dos mesmos formatos. Não são iguais os paralelepípedos, elas contêm formas irregulares. Muito bem, pessoal, agora vamos continuar a nossa viagem no tempo? Vamos voltar 100 anos atrás. Vamos ver como era a iluminação daquele tempo. Você sabia que naquele tempo não havia eletricidade? Sim, isso mesmo. As ruas elas eram iluminadas com lampiões, porque a eletricidade ainda estava começando a ser usada no Brasil. Era algo novo. Assim,
Quando escurecia, os lampiões das ruas eram acesos por uma pessoa encarregada desse trabalho. O acendedor de lampiões carregava uma vara comprida e com ela acendia os lampiões no alto dos postes. Ou seja, olha esta imagem. O acendedor de lampiões acendia com uma tocha o lampião, ou seja, a energia fornecida ou a luminosidade, a iluminação, era através do fogo. Que interessante, não é verdade, pessoal? Mas vamos ver o que uma mulher nascida em 1906 disse sobre a iluminação do seu bairro? Ela diz assim: eu me lembro muito bem, a lâmpada a gás da minha infância, em 1909. Eu tinha apenas 3 anos. Ao escurecer, eu observava pela janela os acendedores de lampiões na rua. Uau, pessoal, como mudou as coisas daquele tempo para cá, não é verdade? Hoje, nós precisamos apenas apertar uma tecla e já se acendeu a luz para nós, não é verdade? Que legal, que mudança boa! Agora, pessoal, vamos ver como é o modo de vida no campo. Quem mora no campo já sabe como é. Então, vamos lá ver juntos. Durante a maior parte da história do Brasil, as principais atividades econômicas eram realizadas no meio rural, ou seja, no campo. Isso era o cultivo de produtos agrícolas, criação de animais, extração de recursos naturais e a mineração. As pessoas viviam e desempenhavam suas atividades no campo, ou seja, a maioria dos trabalhadores viviam no campo porque exerciam sua profissão ali, quer seja como criador de animais, como agricultura, extração de recursos naturais e mineração. Atualmente, embora a maioria da população ela vive em áreas urbanas, existem milhões de pessoas que trabalham, estudam e moram no campo. Isso mesmo. Agora vamos conhecer alguns aspectos do modo de vida no campo? Então vamos lá. Nós vemos aqui na primeira imagem agricultoras trabalhando no cultivo de hortaliças, como alface. Muito interessante, não é verdade? Também temos aqui na segunda imagem um sertanejo tirando leite de cabra em um curral. E aqui na imagem C, nós vemos peão deslocando cavalos em um açude na ilha de Marajó. Que legal, hein? Quantas atividades tem no campo para se realizar, não é verdade? Agora aqui nesta imagem nós vemos alunos da Escola Família Agrícola em uma aula de campo na zona rural. Olha que aula gostosa ao ar livre, não é verdade? Também temos na imagem de baixo uma apicultora utilizando um fumegador para extrair mel de um apiário. Sim, isso mesmo. A apicultora é quem cuida e cria de abelhas para a retirada de mel. Muito bem. Também temos aqui na figura abaixo um pantaneiro lidando com o gado em uma fazenda no Pantanal. Olha só, ele tocando toda essa boiada. Que legal, hein? Fortes emoções. E por último, nós temos aqui pessoas dançando na festa do Milho Verde de Tanquinho, bairro rural do município em Piracicaba. Que legal! As pessoas estão se divertindo demais, hein? Quantas coisas nós aprendemos que existe no campo, não é verdade? Agora nós podemos realizar as atividades da página 62 do nosso livro. Vamos lá? Agora, pessoal, vamos escrever na tabela abaixo quais atividades estão sendo realizadas pelas pessoas retratadas nas fotos das páginas 60 e 61. Então, vocês vão olhar a foto A, o que está acontecendo, e vamos escrever aqui na frente. Foto B, C, D, E, F e G, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Aqui, na foto E, nós temos uma apicultora utilizando um fumegador para extração de mel em apiário. Que legal, hein? Então, nós vemos aqui a pessoa extraindo mel. O que ela está fazendo é a extração de mel. Então, eu vou registrar a resposta aqui na frente. Vocês podem fazer isso aí também.
Vamos fazer isso com a foto A, B até a G, certo? Observem bem as imagens. Agora, pessoal, aqui na atividade 2, diz assim: além das atividades retratadas nas fotos, que nós já vimos, existem várias outras atividades que fazem parte do modo de vida no campo atualmente. Escreva abaixo algumas das atividades que fazem parte do modo de vida na área rural do município onde você vive. Então, aí no município de Porto Feliz, quais são algumas atividades que são realizadas na área rural, no campo, no sítio? Registre aqui a sua resposta, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma boa atividade e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Um beijão no coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau.